Bem, sou Marcos Amorim, presidente da Associação Cultural Afoxé Orixá Odé. E eu, Marcos Amorim, cheguei aqui no nosso bairro há 50 anos, né? E quando eu cheguei, comecei a amar esse bairro. Quando a gente chegou, as Cararipe só era pissarra. E através da vontade de melhorar o nosso bairro, eu, com meus 14 anos, eu já seguia, né, as lideranças antigas que moravam aqui e que lutavam pelo bairro. Eu passei a acompanhar, passei a secretariar as atas das reuniões, né, e nessa época era a Dona Helena, o seu Walter, seu Queiroz, seu Saraiva, Dona Maria, né, Tia Julinha, Dona Fátima. Essas pessoas eram as lideranças que trabalhavam pelo bairro, né? Que hoje é difícil, mas antes era muito mais, né? Porque era tudo difícil, até mesmo para a cidade estava, pode-se dizer que a cidade estava em desenvolvimento e que só olhavam lá, não olhavam para a periferia, né? Só olhavam mais para os bairros lá de elite. E a gente fez essa luta aqui na Grande Lisboa. Então eu comecei com meus 14 a 16 anos já trabalhando nessa luta comunitária. Depois, quando eu completei meus 18 anos, concorri à eleição da Liga Esportiva do Bom Jardim, a qual eu consegui ser eleito, né? E nesse projeto para a eleição da Liga do Bom Jardim, para ser presidente, que a Liga do Bom Jardim ela promovia campeonatos dentro do bairro com 30 equipes, né? Nós tínhamos muitos campos de futebol em terrenos particulares, e eu tinha uma visão de que futuramente o bairro ia crescer e esses campos iam acabar. Então nessa minha candidatura à eleição de presidente da Liga Esportiva do Bom Jardim, eu propus a gente trazer um estádio de futebol para a nossa comunidade. Muitos duvidaram, mas eu acreditava que era possível. E fui eleito, né, com essa proposta, e comecei, a primeira parte que eu tive que fazer foi transformar a Liga Esportiva do Bom Jardim em uma associação jurídica, uma pessoa jurídica, né? E daí nós entramos com um pedido, através, na época, do vereador Solinésio Alencar, que entrou com um projeto de lei de indicação ao prefeito de Fortaleza, que na época era o Dr. Juraci Magalhães, e ele acatou esse projeto. Há mais de 60 anos não era construído um estádio de futebol dentro de Fortaleza. E através desse projeto de indicação do vereador Solinésio Alencar, a gente conseguiu trazer o estádio de futebol. O Paulo, que era o proprietário aqui das terras, Paulo Carioca, ele nos informou onde tinha um terreno de área verde, e lá a gente conseguiu trazer esse estádio de futebol. Passou o Dr. Juraci, depois veio o Cambraia, e depois voltou o Dr. Juraci, que terminou a obra do estádio. Mas hoje está aí, é uma realidade. Mas aí, passado do tempo, né, devido muito a essa questão de divisão de territórios, eu preferi deixar de promover campeonatos de futebol dentro do Bom Jardim. E entrei para a parte da cultura, que é onde a gente veio também transformar o Afoxé Orixá Odé em uma associação pessoa jurídica, que hoje nós somos ponto de cultura aqui dentro do Bom Jardim. Então, o Orixá Odé é onde hoje nós estamos fazendo todos esses projetos, né? Projetos sociais, as oficinas de canto, de dança, de corte e costura, né? Aonde nós, na época da pandemia, nós criamos o projeto da cozinha, cultura solidária, que é onde nós começamos a trabalhar nessa parte da alimentação. E a gente tinha na época a gente tinha duas opções: uma, ficar dentro de casa com medo do vírus, se escondendo para que a gente pudesse passar a fase, e a outra, a gente ir para a rua, ajudar os nossos outros irmãos que estavam com mais precisão, que tinha necessidade de comer alguma coisa. Então a gente se reuniu aqui, a associação, os filhos de santo do Centro de Umbanda Reis Tupinambá,
e resolvemos fazer as quentinhas para distribuir na Praça do Ferreira. Então, aqui no calendário do Centro de Umbanda Regis Tupinambá, nós temos 7 festas durante o ano. Então, todas essas festas, no final, a gente serve um jantar. Como a gente não poderia fazer essas festas, porque devido à pandemia, em respeito à vida, nós preferimos, o que a gente gastávamos nessas festas, a gente passou a comprar os mantimentos e fazer as refeições e distribuir. Então, cada data de festa, a gente ia para a Praça do Ferreira. Mas também nós começamos a ver que na Praça do Ferreira já estava sendo bem assistido por outras associações, por outros movimentos. E aí achávamos melhor, né? Tivemos também uma reunião e vimos que era melhor a gente trazer para dentro do bairro. E começamos a distribuir nas terças e quinta. A gente distribuía 200 refeições à noite dentro da comunidade de Grande Lisboa. Aí um dia a gente estava na comunidade 7 de setembro, um dia nós estávamos lá no Leonel Brizola, um dia nós estávamos na São Francisco, um dia nós estávamos lá do 7 de setembro, que são comunidades. E graças a Deus, nós éramos bem recebidos, a gente via que estava fazendo algo por alguém, por as pessoas, né? Porque é alimentando o próximo que a gente alimenta a nossa alma. Então, até hoje nós estamos mantemos o projeto da Cozinha Cultura Solidária, a qual fazemos parte da rede de cozinha do Grande Bom Jardim. Então, essa é a luta de Marcos Amorim e dentro da nossa comunidade. E tem mais, tudo que a gente realiza aqui dentro dessa associação, a nossa comunidade vizinha, nossos vizinhos participam, porque eles são a nossa referência. Porque você não atende só as pessoas aqui desse entorno, você atende outro. Quais são as comunidades que você atende? Assim? Foi justamente as que eu falei. Na época da pandemia, nós saímos daqui da sede para distribuir as quentinhas na comunidade 7 de setembro, na comunidade da São Francisco, Leonel Brizola, 7 de setembro, né? Depois da pandemia, que a coisa se normalizou mais, nós passamos a desenvolver aqui dentro da associação, que hoje também, com o Ceará Sem Fome, a gente continua distribuindo 100 refeições dentro da sede, porque esse projeto ele não permite que a gente leve as quentinhas para outra localidade, tem que ser servido aqui na sede, né? Você falou um pouquinho da questão da Covid, né? E que foi daí que nasceu a questão também do mapa participativo, né? Você queria contar um pouquinho como foi? Pronto. Na época da pandemia, cada associação procurou dar o seu melhor para o próximo. Aí o Morixá Odé fazia as quentinhas, distribuía na Praça do Ferreira e depois dentro da comunidade e muitas outras, só que a gente não tinha o conhecimento que existia outras cozinhas fazendo o mesmo trabalho. Nós tínhamos um trabalho dentro da comunidade do Bom Jardim, que quando foi feito, quando veio da Rede Delis a ideia de fazer o mapa, né, da fome dentro do Grande Bom Jardim, foi que veio descobrir que não só tinha o Morixá Odé, que não só tinha a cozinha da vovó, que não só tinha a cozinha da São Miguel, tinha várias outras, que deu um total de 25 cozinhas. E daí foi onde surgiu a rede de cozinhas do Grande Bom Jardim, né? E que fortaleceu muito esse trabalho comunitário através da rede. E a Rede Deli, juntamente com o CDVHS e a Unilab, né, passou a fazer esse mapa, a qual nos procuraram e a gente estamos participando desde o início, né, desse projeto da Rede de Cozinhas. Tá certo. Como foi para você participar desse projeto, assim, do mapa participativo, e descobrir que tinha tantas outras, né? Você gostou desse processo? Sim, eu fui procurado, né, na época pela Rede Delis e CDVHS, pela pessoa do Adriano, né, se eu poderia participar, né, que ele tinha tomado conhecimento, porque a gente também divulgava
Às vezes as pessoas criticavam porque a gente tirava foto, divulgava, né? Mas tudo tinha autorização das pessoas, porque era a forma que a gente tinha de prestar conta para as pessoas que nos ajudavam, né, com as doações. Então, através disso, eles tomaram conhecimento pelas nossas redes sociais e veio o convite para nós aqui do Orixá Odé participar desse mapeamento, onde eu aceitei, porque para mim também eu achei muito importante esse mapeamento e esse trabalho, né? Porque é uma maneira de nos identificar, né? Porque cada um tem sua forma de fazer, sua forma de agir, mas que no final o pensamento de cada um é servir o próximo. Sim, e essa questão também da fome por quadrante e tudo mais, né? Que eu acredito que foi a chave essencial para poder modificar a política pública, né? Como era a sua relação, assim, já dessa questão dos quadrantes? Pode me explicar um pouquinho como isso foi feito? Você fala através do mapa. Como é que você já atendia essa comunidade, né? E aí como que foi chegar lá e dizer assim, olha, é aqui esse quadrante aqui, né? Sim. Bem, foi após identificar as cozinhas que começamos a participar de reuniões, e essas reuniões foi surgindo essas pautas de que nós não poderíamos ficar só dentro do Bom Jardim. Nós teríamos que ir mais longe um pouco. E para isso nós precisávamos do poder público, para que eles pudessem tomar conhecimento, né, desse trabalho que já vinha sendo feito, né, e a gente poder se expandir dentro de Fortaleza e quem sabe, na época, né, para todo o estado. Que graças a Deus hoje a gente conseguimos. Mas foi através dessas reuniões mensais que as cozinhas têm. Quando a gente não podia fazer reuniões presencial, a gente fazia virtuais, né? Então, através dessas reuniões, foi que nós viemos tomar uma decisão de que teríamos que sair do Bom Jardim para exigir do poder público, né, mais apoio, e que lá também pudesse fazer uma política pública voltada para a alimentação e valorizando as cozinhas comunitárias, né? Foi no final de tudo, o que eu vejo foi a nossa união, foi a nossa participação, porque uma cozinha é uma cozinha, são 24 cozinhas, 24 pessoas trabalhando, que só aí, se a gente dizer assim, vamos botar 100 quentinhas por dia, cada uma das cozinhas, dá o quê? 2.400, né? 2.400 quentinhas, sem um centavo do poder público. Porque nós iniciamos com recursos da própria comunidade, com recursos dos comerciantes, com recursos dos filhos de santos, das casas de santos, né? Que a gente não poderia pedir contribuição de doação das pessoas que estavam precisando. Nós tínhamos que procurar os comerciantes, nós tínhamos que procurar aquelas pessoas que convivem dentro das comunidades dos terreiros, pelo menos eu falo na parte do terreiro, que são os consulentes, que esses consulentes, eles também doavam ali R$50, doavam uma cesta básica, e assim foi como a gente conseguiu fazer essas refeições, né? Você acha que as cozinhas comunitárias tiveram conquista nos últimos meses? Sim, tivemos. Você pode dizer algumas? Tivemos muita conquista. A primeira foi a questão da caravana, né? As caravanas que através das cozinhas comunitárias, a gente conseguiu trazer para o Grande Bom Jardim deputados, vereadores, né? Pessoas do poder público, pessoas ligadas aos mandatos, a qual vinha, em vez da gente ir aos gabinetes deles, eles vieram na nossa comunidade. Para mim isso aí foi uma grande conquista, porque eles passaram a ouvir diretamente, mas o importante não era só ouvir, mas sim ver a realidade de cada cozinha, né? Então isso aí foi muito importante para que eles viessem ver que lá na cozinha da Dona Zélia fazia o sopão cozinhado no fogão de lenha, né? Que precisávamos, quando veio, através daí veio o projeto do Ceará Sem Fome, né? Que foi outra conquista,
E que através do Ceará Sem Fome, dessas refeições, nós conseguimos equipar as nossas cozinhas, né? Então, porque muitos, para botar o Ceará Sem Fome dentro da sua cozinha, precisou alugar freezer, geladeiras, né? A cozinha cortava água, ia lá ligar na marma, aí a gente conseguia doação, pagava aquela água para aquela cozinha poder voltar a funcionar. Através do Ceará Sem Fome, conseguimos a isenção da água, foi outra grande conquista, né? E a maior de todas, essa união das lideranças comunitárias com o propósito de trabalhar em contribuir, em diminuir a fome dentro do Grande Bom Jardim. Você sente que a fome dos tempos para cá vem diminuindo? Como é que você sente essa questão também, assim, das políticas públicas em relação à fome severa, né? Bem, essa parte que eu vejo assim, muito hoje, o governo do estado, ele está assim, fazendo políticas públicas voltadas para a questão de acabar com a fome. Prefeitura de Fortaleza, eu não estou falando, as prefeituras dos outros estados eu não sei, mas falando, na realidade, a prefeitura de Fortaleza está deixando muito a desejar. Né? A gente já fez várias reuniões, mas até hoje nada veio. Né? Até um recurso que veio para comprar equipamentos, para trazer para as cozinhas, esses recursos formaram um edital que as entidades comunitárias, associações comunitárias, não tiveram direito nem de concorrer, porque o edital tinha cláusulas que não permitia que a gente concorresse. E aquelas poucas que concorreram, como a Omorixá, né, concorreu, foi eliminado por uma cláusula que não tinha dentro do nosso estatuto, que só existe em empresas, né, de grande porte, né, que vai construir um estádio de futebol, que vai construir um hospital, que são empresas de grande porte, porque nós das associações, que somos sem fim lucrativo, não temos dentro do nosso estatuto essa cláusula, esse KNAI que eles queriam que tivesse. Né? Então eu vejo isso, mas que nós tivemos sim também muita ajuda dos comerciantes locais. Né? Tivemos muita ajuda nos editais, né? Porque editais que eu digo assim, na época da pandemia teve editais para dar direito às cestas básicas, que o CDVHS concorreu, e ele recebia como a entidade mãe, e repassávamos, né, para as outras cozinhas, né, e daqui a gente distribuía para as famílias e também fazia as refeições. Mas você acha que no geral, assim, pelo que você recebe de demanda, tem diminuído ou não? Voltando aqui, eu perdi um pouco, né? Mas assim, falando aqui pelo Omorixá Odé, a nossa estatística da cozinha, né, do Ceará Sem Fome, que nós distribuímos 100 refeições de segunda a sexta, nós tivemos uma diminuição, sim. Teve famílias que recebiam, chegou a dizer: Pai Marcos, eu queria agradecer por a gente estar recebendo essas refeições, mas que na próxima semana nós já não vamos ir mais, porque meu esposo arranjou um emprego, e a partir daí a gente vamos fazer a nossa própria refeição. Então nós vamos se desligar para o senhor poder colocar outra que precisa. Aí você diz, diminuiu, mas continua mesmo isso aí. Continua, porque o programa são 100 famílias. Então nós temos também um quadro de reserva. Mas quando eu digo que diminuiu, por quê? De 10 a 15 famílias pediu para sair porque já estavam bem, porque já estavam trabalhando, porque também recebeu o cartão, né? Então pede para se desligar, mas em compensação a fila reserva sobe. Né? Então, sobe que eu digo assim, passa a receber também, né? Que sobe mais, mas passa a receber. E sem falar que uma das importâncias é que através das refeições nós identificamos pessoas que não tinham documento nenhum. E que daí nós já estamos fazendo um trabalho social para tirar o documento dessas pessoas, né? Que a gente, aqui nós distribuímos 15 refeições
que não tem, as pessoas existem, mas não tem documentos. E o programa diz que tem uma regra a seguir, mas nós encontramos uma maneira de fazer 15 quentinhas a mais para poder a gente atender esse público com recurso próprio, entendeu? Ninguém diminui a quantidade de refeição nas outras, mas nós distribuímos 15 refeições a mais dessas pessoas que não podem, que o programa não permite, mas nós não podemos deixar essas pessoas com fome. Porque assim, aqui, tá entendendo? Os nossos projetos desenvolvidos dentro da associação sempre tem uma visão em buscar essas pessoas excluídas, que muitas vezes não vêm porque vê que o outro vem bem vestido e ele não se enquadra naquele vestimento. Exige que tem que ter a documentação para poder fazer o cadastro e que não tem. Então a gente consegue trazer, porque aqui as nossas portas é aberta para quem está totalmente legalizado e aquele que existe de fato, mas não de direitos, porque ele não tem documentos, é como se não existisse para a sociedade. E aí a gente busca através desses projetos. Tem criança que não estuda, quando a gente traz para dentro do projeto, que ele quer aprender a tocar um instrumento, a gente traz, ele chegou hoje, a gente recebe, faz a acolhida e vamos desenvolvendo. Com o decorrer das formações, nós vamos descobrindo o que ele tem e o que ele não tem, para que a gente possa deixar ele dentro de uma sala de aula, para que ele possa ter um reforço escolar, né? Os nossos projetos sociais é uma forma de atrair essas pessoas que se sentem incluídas, né? Porque uma pessoa não vai sair daqui do Bom Jardim e ir lá para Cidade 2000 fazer um curso, mesmo que lá seja de graça, mas eles precisam do transporte, a distância, a questão do território. Então, quando a gente traz esse mesmo curso que tem nessas comunidades mais distante, que traz para cá, para dentro da comunidade que eles moram, do território deles, eles vêm participar, né? Então nossos cursos é isso, sempre buscando uma pessoa para fazer com que ela exista de fato e de direitos. Eu sempre digo aqui aos meus filhos que o Morixá Odé é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um e sempre cabe mais um projeto, desde que venha para somar. Nós temos aqui a Associação Cultural Fochel Morixá Odé é pessoa jurídica, é ponto de cultura, né? E a gente desenvolve vários, concorre aos editais e desenvolvemos dentro dela o Ceará Sem Fome, que é a cozinha, a cultura solidária. Nós desenvolvemos as oficinas de cultura, né? Nós desenvolvemos a parte do carnaval, que quando chega aqui vira um ateliê, onde vem as costureiras para cá, que é onde todos vêm, recebe também uma ajuda de custo. Como é que termina esse processo? Do carnaval, quando chega no mês de novembro, nós já começamos a trabalhar o carnaval. Então aqui nós empregamos artesãos, costureiras, né, eletricistas, empregamos também soldador, porque o carnaval ele precisa de muitos profissionais, né? Então todas essas pessoas, a maioria é daqui da comunidade, né? Temos o Bloco do Zé Almi, que o Bloco do Zé Almi é um coletivo, ele ainda não é pessoa jurídica, mas também é ponto de cultura. O Zé Almi já tem na sede do Zé Almi, porque aqui, eu digo que aqui é o conjunto da obra. Bloco do Zé Almi, o Morixá Odé e Centro de Umbanda Reis do Tupinambá. Então é o conjunto da obra. Então são esses três coletivos, né, que desenvolvem tudo isso. Então o Bloco do Zé Almi, temos lá a creche Mãe Balbina, que funciona dentro da sede do bloco, né? Nós temos agora... A creche atende a quantas crianças? 72 crianças, de 1 a 3 anos, né? Temos um convênio, né, com a Prefeitura de Fortaleza, que paga os profissionais, mas o prédio é próprio, né, e não recebemos aluguel, é a nossa contrapartida, né? Enfim, então nós
Fazemos os nossos eventos, como aqui em Grande Lisboa não tem praça, os nossos eventos todos é feito aqui na rua, né? A gente bota palco e a gente faz o Ceará de Jexá, que a gente traz outros afoxés, né? Tanto daqui de Fortaleza, como do interior do Ceará. Esse ano nós trouxemos o afoxé de Recife para fazer, passamos o dia todo num intercâmbio, né? Num seminário onde no final teve um grande show do afoxé. E é isso, nós temos, estamos trazendo para agora o plantão social, que é onde esse plantão social ele vai ser desenvolvido. Nós estamos já equipando a sala, que vai ser o Jean, que ele é psicólogo, e vai ter um plantão. Devido à pandemia, muitas famílias, né, hoje sentem ainda sequelas da pandemia na parte do psicológico, né, e muitos querem ir até o posto, encaminha, mas não consegue vagas. Então nós daqui, através do Orixá Odé, nós vamos começar agora a partir do mês de junho. Nós estamos equipando, formando a equipe, que toda vai ser em formato de voluntariado. E vamos atender esse público que é de demanda espontânea. Está entendendo? Porque o posto me indicou para cá. Não, ele não precisa ir para o posto. Ele vem para cá e aqui será atendido. Mas vai indicar, vai encaminhar para o CRAS? Não, nós podemos até informar como deve seguir, mas nós não vamos ter encaminhamento, porque é uma coisa da associação, né? E foi uma demanda que você percebeu? Uma demanda que nós percebemos no dia a dia e quando a gente estávamos na época da pandemia, né? Através das famílias da creche, porque nós temos dentro da creche, nós temos uma assistente social que a gente trabalha a família. E aí a gente, através disso aí, a gente também percebemos que há essa necessidade. Tudo que a gente coloca dentro da associação é por demanda, por a gente verificar que está havendo aquela necessidade. A gente não vai lutar para aparecer, nós vamos sempre colocar algum projeto, mas que seja útil para a comunidade. Entendeu? É que nem você chega numa farmácia. Eu trabalhei numa farmácia durante 8 anos, na farmácia de Alencar, que nem existe mais. E lá existia a lista de demanda, ou seja, a lista de falta. A pessoa chegava e dizia, olha, eu queria comprar uma Melhoral, está em falta. Já colocava na lista, para na próxima compra, comprar a Melhoral. Entendeu? Então, assim, com essa forma de eu ter vivenciado isso, eu vejo hoje isso, quando chega na comunidade, que a gente começa a sentir aquela precisão, a gente vai em busca. Porque nós estamos aqui, nós somos um facilitador, certo? Sempre, porque dentro da associação, o presidente da associação, ele é médico, ele é parteiro, ele trabalha em funerária, ele trabalha em social, é um clínico geral, né? Tudo aquilo que nos procura, quando a gente não pode ajudar naquele momento, a gente diz, eu vou ver como é que a gente pode lhe ajudar. Porque as pessoas, quando procuram a associação, já bateu em tantas portas.